A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero, neste momento, pedir a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo que esta trindade maravilhosa ela estabeleça na sua vida um encontro no exato momento que você escutar esse devocional. Um encontro em que ocorra algo especial. Especial em que sentido? No sentido de te alertar para as ocorrências que nós estamos vivendo. E esse devocional desta lição, nesse momento aqui de quinta-feira, a lição 7 que nós estamos estudando na nossa BD, ela trata sobre o ministério de Eliseu. E o tema do nosso devocional, ele tem como título: o salmista nos aconselha a meditar sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Prodígios, aconselhamento, maravilhas. Tudo isso se encontra, querido, no Salmo 77, nos versículos 11 e 12, que diz assim: recordarei os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Meus amados, este salmo foi escrito por um salmista muito especial. Ele tinha o nome de Asaf, onde ele exalta as grandes obras e misericórdias de Deus. E quem foi Asaf? Asaf, ele teve dois companheiros num processo. Asaf, Emã e Etã. Eles foram escolhidos, nomeados pelo rei Davi. Para quê? Para serem os responsáveis pelos cânticos na casa do Senhor. Isso você vai encontrar em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31 ao 40. Ele era levita. Além de ser escolhido por Davi, ele foi nomeado também como o principal cantor quando a arca foi levada para Jerusalém. Além dele ser levita, ele era filho de Beraquias. Esses nomes antigos, bíblicos, são bem diferentes dos nomes que a gente costuma falar hoje, mas é Beraquias. Aqui nós temos um pequeno trecho, Salmo 77, 11 e 12, dos 12 salmos aos quais ele escreveu, que são eles, o Salmo 50 e os Salmos 73 a 83. O Salmo 77, queridos, é um lamento da comunidade, adequado para um momento quando o povo de Deus está desanimado. É por isso que a Bíblia é tão atual, irmãos. Isso foi escrito há vários centenas de anos atrás, milhares de anos atrás. Mas ele reverbera hoje na minha vida e na tua. Se você estiver tendo um momento de desânimo, os versos
do Salmo 70, dos versos 10 a 20. Ele nos encontra e nos traz o apelo. O que Deus fez no passado por seu povo. Exemplo, no Êxodo, no deserto, na travessia do Rio Vermelho. Olhando para o fato de que Deus não abandonará o seu propósito para o seu povo. Que propósito é esse? Levar esse povo à salvação. Queridos, os antigos feitos, prodígios, as maravilhas, as obras do Senhor são extremas, são grandes para a salvação do seu povo e também a nossa. O mais interessante é que, da mesma forma que ele realizou no passado, pode realizar hoje na minha vida e na tua. Esse cântico do Salmo 77 nos ajuda a revigorar nossa esperança e remover o nosso pensamento negativo, o nosso desânimo. Ele vai devolver o nosso compromisso de ser uma igreja santa, forte. Aqui, esse texto é um anúncio que atrai o povo caído neste mundo mau. Sabe por quê? Porque conselho, e Asaf nos traz um conselho. Ele tem um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas esse conselho é tão bom para nos alertar a viver considerando e viver em vigilância. Porque conselho, meu irmão, é uma opinião, é um ensino ou um aviso quanto ao que cabe ser feito. É um parecer, é algo ligado a bom senso, sabedoria, prudência. Tem outro ditado popular sobre dar conselho, que diz assim: os ignorantes que acham que sabem tudo, privam-se de um dos maiores prazeres da vida, que é aprender. E eu fico assim maravilhado, irmãos, com esses devocionais, porque a gente tem aprendido muito. Você que faz, ele nos ajuda aí. Tem semana que o nosso professor Bruno, ele abre espaço para os nossos queridos amados que acompanham a nossa EBD, façam devocionais. E a gente sente que vocês ficam vivificados. Consagre, Provérbios 16:3, ao Senhor tudo o que pode você fazer, e os seus planos, ou seja, os planos de Deus, serão estabelecidos na sua vida, tornando o seu plano próspero, bem-sucedido. E aí, o texto fala, querido, de prodígio. Prodígio é algo espetacular, incomum, excepcional. Eu tenho certeza que muitos que estão escutando agora esse devocional já viveu na sua vida algo prodigioso. E o texto também fala de maravilha. E o que é maravilha? Vou dar um exemplo. Quando um jovem, uma jovem passa no vestibular, ele diz: passei na faculdade. Nesse caso, seus pais, nós, amigos, vizinhos, parentes, vamos falar maravilha, se referindo a um milagre sobrenatural a favor daquela pessoa. O texto também fala em cogitar, pensar com insistência a respeito de algo,
pensar sobre, mergulhar em meditações, em reflexões, meditar, cismar. Queridos, esse texto está dentro de um grupo temático. Aqui nós temos algo fantástico em poder entender que há uma responsabilidade em considerar tudo o que Deus nos ensina, de vigiar. Porque em Deuteronômio capítulo 4, versículo 32, a palavra do Senhor vai dizer: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Lembrem-se, Deuteronômio 32, 7. Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão aos seus líderes, e eles lhe explicarão. Queridos, quero finalizar esse devocional trazendo um alerta para mim e para você. Esse alerta se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 2 e 3. A palavra do Senhor vai dizer e vai nos alertar dessa forma: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Esse texto é para mim. Esse texto é para você. Que Deus busque um espaço no seu coração neste dia para meditar neste devocional, para praticar o que está nesse devocional e para proclamar o que ele está nos ensinando. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Alargue as tuas fronteiras e te dê a paz. Em nome de Jesus. Aleluia.